Olha, imagina a cena. Constantinopla, ano 1054. Uma tarde de verão, sabe? A Basílica de Santa Sofia, imponente, prestes a começar o culto. Sim, um lugar incrível. Aí, de repente, entra o cardeal Humberto, enviado do Papa Leão IX. Mas assim, ele não estava ali para rezar, não. Intenção clara, então. Totalmente. Ele atravessa a igreja decidido, vai direto ao santuário e, pá, deposita uma bula papal de excomunhão. Nossa, que gesto forte. No altar. Isso. E aí ele sai, sabe? Batendo a poeira dos pés, tipo falando que Deus veja e julgue. Um diácono ainda corre atrás, desesperado, pedindo para ele levar o documento de volta, mas nada. Ele se recusa. Se recusa. A bula acaba jogada na rua. Essa cena é carregada de tensão, né? E de simbolismo. Por muito tempo ela foi vista assim, como um marco, o ponto de ruptura formal entre a ortodoxia oriental e o catolicismo romano. Um divisor de águas. Um marco dramático. Talvez, sei lá, comparável à fixação das teses de Lutero, séculos depois, né, que sinalizou o início da Reforma Protestante. Claro que as raízes da separação são bem mais profundas, mais complexas que isso. Mas esse gesto específico, ele cristalizou a divisão de um jeito público e inegável. Pois é, e hoje a nossa conversa vai ser justamente sobre isso. Uma imersão na história, na cultura, nas ideias dessa vertente do cristianismo, a ortodoxia oriental, que é uma das três grandes divisões hoje, né? Catolicismo romano, protestantismo e a ortodoxia. Exato, mas talvez seja a menos conhecida, pelo menos para nós aqui no Ocidente. Ainda rola muito aquela ideia simplista, sabe? De que seria um catolicismo sem o Papa. E essa visão é bem superficial mesmo. Ignora toda a riqueza, a trajetória única da ortodoxia. As fontes que a gente está usando aqui, que traçam um panorama histórico do cristianismo, permitem ir além dessa comparação rasa. Certo. O ponto central não é só que a ortodoxia tenha respostas diferentes para perguntas que o Ocidente faz sobre salvação, sobre a igreja. Muitas vezes, e acho que a gente vai ver isso, as próprias perguntas fundamentais que a ortodoxia se coloca já são outras. Interessante. Então, o objetivo aqui é explorar essa história particular, essa cultura, essas ideias centrais da ortodoxia oriental, para a gente entender melhor essa perspectiva, né? Essa visão de mundo dentro do cristianismo. Vamos começar pelas bases, pelas raízes. O que diferencia a ortodoxia, assim, de cara? Olha, um elemento absolutamente crucial é a herança grega, muito profunda. Pensa bem, o Novo Testamento foi escrito em grego. Verdade. A versão do Antigo Testamento mais usada na igreja primitiva, a famosa Septuaginta, era uma tradução grega. Provavelmente a versão que os apóstolos mais usavam. A base ali, né? A dos em grego. Isso cria uma base cultural, linguística, bem diferente da igreja ocidental, onde o latim acabou predominando. E como que essa diferença, grego versus latim, começou a moldar as perguntas que cada lado fazia sobre a fé? Você mencionou que o Ocidente parece ter uma veia mais legalista, talvez? Exatamente. Existe uma tendência forte, tanto no pensamento católico quanto no protestante, de abordar a relação Deus-humanidade em termos que lembram muito o direito, sabe? Justiça, justificação perante Deus, pecado como violação de lei, pagamento de dívida. Entendi. Uma lógica quase jurídica. Isso. Já a perspectiva ortodoxa, como as fontes indicam, tende a focar mais na encarnação, Deus se tornando humano em Cristo, e na ideia de recriação do ser humano. A questão central vira mais como a imagem divina em nós pode ser restaurada e aperfeiçoada, do que como podemos ser declarados justos perante a lei. É uma mudança de foco. E essa ideia de imagem, nossa, isso leva direto para um dos elementos mais visíveis e, acho, mais fascinantes da ortodoxia, os ícones. Aquelas imagens sagradas, geralmente de santos, fundo dourado. Lindíssimos, né? Muito. As fontes descrevem rituais bem presentes. O fiel que beija os ícones quando entra na igreja, aquele canto de ícones que as famílias têm em casa, o que eles representam teologicamente falando, qual é o peso disso? Aqui está um ponto-chave fascinante mesmo.
Os ícones não são vistos só como arte religiosa, decoração. Não, eles são considerados janelas. Janelas. Isso, janelas entre o céu e a terra. Manifestações visíveis da realidade celestial. Através deles, a crença é que os santos, os anjos, se tornam presentes ali, na comunidade que está orando. Nossa, que forte. O ícone conecta quem reza à pessoa representada. Traz a comunhão dos santos para o aqui e agora, entende? E essa ênfase toda na imagem visível está ligada diretamente àquela ideia central de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Em grego, icon. Ah, icon. A mesma raiz. Exatamente. O ícone pintado reflete, aponta para essa imagem divina original que todos nós carregamos. É uma teologia visual muito rica. Entendi. Então a imagem é mais que representação, é conexão mesmo. E como essa compreensão toda afeta o jeito que a ortodoxia vê o pecado e a salvação? Se o foco está na imagem divina em nós. Aí o pecado é entendido primariamente não como uma infração legal, uma quebra de contrato, digamos assim, mas como um dano, uma distorção, um obscurecimento dessa imagem divina original. É como se a semelhança com Deus ficasse prejudicada, sabe? Como uma pintura que foi danificada. Ótima analogia. Exato. E a salvação, por consequência, é vista fundamentalmente como a restauração, o aperfeiçoamento dessa imagem. Por isso a ênfase tão forte em conceitos como renascimento, recriação, transfiguração. Cristo, ao se encarnar, assumiu a natureza humana justamente para curá-la, para restaurar nela a imagem plena de Deus. Isso nos leva para aquele conceito que sempre me intrigou, feosis, que às vezes traduzem como edificação. Essa ideia de tornar-se Deus, que pode soar bem estranha, né? Até meio herética para quem está acostumado com a teologia ocidental. O que significa isso de verdade? É crucial entender bem o contexto aqui. Feosis não significa que os humanos vão virar Deus, tipo substituir a Trindade. Não é isso. Certo. Significa, sim, o processo de participar da vida divina, de ser transformado pela graça de Deus para compartilhar da natureza incorruptível dele. Como diz uma das fontes, tornar-se companhia adequada para a Santíssima Trindade. Participar da natureza divina. E isso. Atanásio de Alexandria, um pai da igreja grega super influente, resumiu de um jeito famoso. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Ou seja, para que a gente pudesse participar da vida divina através da união com Cristo. Claro, existem paralelos no Ocidente, tipo a ideia de união mística com Cristo, mas a ênfase e a centralidade da teoses na espiritualidade ortodoxa é muito marcante. Entendi. E a igreja, dentro dessa visão toda, como ela entra? Menos como uma instituição hierárquica e mais como o quê? A ênfase recai muito sobre a igreja como o corpo místico de Cristo. Uma comunidade viva, sabe? Animada, continuamente renovada pelo Espírito Santo. É vista como o ambiente, o lugar onde essa transformação, essa teoses, acontece. O espaço dessa comunhão. Exatamente. É uma comunhão de amor que prepara os fiéis para a comunhão eterna com Deus. Claro que a estrutura, a hierarquia existem, mas o foco conceitual está mais nessa dimensão orgânica, espiritual. Para entender essas ideias teológicas, a gente precisa olhar também para como elas se desenvolveram na história, né? E a relação da ortodoxia com o poder imperial parece fundamental nisso. Começando com Constantino, lá no século IV. A conversão dele mudou tudo, não foi? Nossa, sem dúvida. A conversão de Constantino e depois a aliança entre Igreja e Império Romano tiveram um impacto assim profundo, duradouro, especialmente no Oriente. De repente, a pureza da doutrina cristã virou questão de Estado. Uma preocupação imperial. Total. E na tradição oriental, Constantino é muitas vezes visto de forma bem positiva, como um santo igual aos apóstolos, que libertou a igreja da perseguição. Uma visão que às vezes contrasta com algumas críticas ocidentais que veem aí uma perda da pureza, da liberdade original da igreja.
Interessante essa diferença de perspectiva. E o interessante é a interpretação de que não foi só o homem Constantino que se converteu, mas o imperador. O poder imperial recebeu tipo uma sanção divina, e o Estado passou a ser visto como um reflexo aqui na Terra da ordem celestial, sabe? Um instrumento para realizar os propósitos de Deus no mundo. Essa ideia de um império cristão, com o imperador como figura quase sagrada, parece que se consolidou bem rápido, né? E Constantinopla, a nova Roma, virou o centro disso tudo. Exatamente. A própria cidade de Constantinopla ganhou um significado místico. E foram os imperadores, começando com Constantino, que convocaram os grandes concílios ecumênicos. Ah, os concílios. Sim, aquelas reuniões de bispos de todo o império para definir a doutrina, garantir a unidade da fé. A ortodoxia até hoje se define como a Igreja dos Sete Concílios, todos eles realizados entre os séculos IV e VIII e sempre com patrocínio imperial. Isso mostra como a definição da fé e o poder do Estado estavam assim muito entrelaçados. E essa simbiose, essa união entre igreja e império, parece que se fortaleceu ainda mais na chamada Era Bizantina, principalmente com Justiniano no século VI. Ele levou essa visão a um outro nível, né? Justiniano consolidou essa identidade bizantina promovendo uma síntese incrível entre a lei romana, a fé cristã e a filosofia grega. A arquitetura, a arte dessa época refletem isso de um jeito espetacular. A Basílica de Santa Sofia, que ele reconstruiu. Ah, Santa Sofia de novo. Ela é o maior exemplo. Aquela cúpula imensa que descreviam como suspensa do céu por uma corrente dourada. A ideia era expressar justamente isso, que o mundo terreno está subordinado ao transcendental. E o império era o veículo dessa ordem divina aqui na Terra. Na visão de Justiniano, as fronteiras entre igreja e Estado quase que desapareciam na sociedade cristã bizantina. Mas essa harmonia toda não durou para sempre. Um dos conflitos mais sérios que abalou o império e a igreja foi aquela controvérsia iconoclasta, a briga sobre venerar ou não os ícones, lá nos séculos 8 e 9. O que estava em jogo ali, além das imagens em si? Era mais profundo. Com certeza. No fundo, era um debate teológico muito profundo sobre a própria natureza da encarnação e sobre onde a santidade reside. Os iconoclastas, os destruidores de ícones, eles tinham medo que a veneração de ícones fosse idolatria. Talvez até usassem derrotas militares como sinal do desagrado de Deus, sabe? Buscando uma explicação. Eles preferiam símbolos mais abstratos, tipo a cruz, ou elementos dos sacramentos, como a Bíblia, a Eucaristia. Argumentavam que a santidade estava mais restrita ao clero, aos espaços consagrados, e não numa imagem pintada. E qual foi a defesa dos ícones? Como que ela se conectava com aquela teologia da imagem, do icon, que a gente falou antes? A defesa mais forte, mais articulada, veio de teólogos como João Damasceno. Ele argumentou que negar a possibilidade de representar Cristo numa imagem seria, no fim das contas, negar a própria encarnação, o fato de que Deus se tornou visível na pessoa de Jesus. Faz sentido. Se Deus se fez visível. Exato. Ele fez uma distinção crucial. Venerar, ou seja, prestar honra, proskinese, a um ícone não é o mesmo que adorar, latreia a madeira ou a tinta. A honra passa para a pessoa representada. Os ícones, nessa visão, instruem, ajudam na devoção e são uma afirmação da realidade da encarnação. A lógica é, se Deus se fez matéria em Cristo, então a matéria pode, sim, ser um veículo do sagrado. E essa defesa acabou vencendo, né? Prevaleceu. O Sétimo Concílio Ecumênico, em 787, condenou a iconoclastia. Apesar do conflito ter voltado um pouco depois, ele foi encerrado em 843. E a vitória dos ícones é celebrada até hoje na ortodoxia como a festa da ortodoxia. Virou um ponto que define a identidade teológica e visual deles. Enquanto o Oriente lidava com essas questões internas todas, as diferenças com o Ocidente continuavam crescendo, né? Em costumes, em algumas formulações teológicas, como adições ao credo niceno, até em detalhes da liturgia. Isso foi preparando o terreno para aquele evento dramático de 1054 que a gente mencionou lá no começo? Sim, as culturas, as trajetórias históricas foram divergindo, criando um fosso cada vez maior.
O episódio de 1054, com aquele cardeal Humberto super intransigente e o patriarca Miguel Cerulário, que também não era fácil, trocando excomunhões, foi mais um sintoma do que a causa raiz da separação, entende? Mas acabou virando o símbolo do grande cisma entre Oriente e Ocidente. Entendi. E depois do cisma, o Império Bizantino entrou num longo declínio, né? Enfrentando desafios internos, a pressão externa, principalmente do avanço do islamismo, até culminar na queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453. Deve ter sido um golpe devastador. Nossa, foi o fim do Império Romano cristão original. Os cristãos ortodoxos que passaram a viver sob o domínio otomano viraram a minoria, os dhimmi. E sem o imperador cristão, o patriarca de Constantinopla acabou assumindo um papel não só religioso, mas também de líder civil da comunidade cristã, o chamado milete. Isso mudou muito a dinâmica da igreja, agora separada daquele poder imperial que tinha moldado ela por séculos. Mas a queda de Constantinopla não significou o fim da ortodoxia. Pelo contrário, né? Ela já vinha encontrando novos caminhos, principalmente entre os povos eslavos, mais ao norte. Exatamente. A conversão de figuras como o príncipe Vladimir de Kiev, lá no final do século X, foi um marco importantíssimo. Tem aquele relato famoso dos enviados dele que, depois de investigar várias religiões, ficaram, assim, extasiados com a beleza da liturgia na Hagia Sofia. Aquele que você mencionou antes. Esse mesmo. Disseram algo como: não sabíamos se estávamos no céu ou na terra. Ali Deus habita entre os homens. Essa experiência estética e espiritual foi fundamental para a Rússia de Kiev adotar a ortodoxia. E com o tempo, principalmente depois da queda da Segunda Roma, que era Constantinopla, Moscou começou a se ver como a herdeira dessa tradição toda. Daí que surge aquela ideia de Moscou como a Terceira Roma. Isso, perfeito. Desenvolveu-se essa teoria de que a primeira Roma da Itália tinha caído em heresia, na visão ortodoxa, claro. A segunda Roma, Constantinopla, tinha caído sob domínio muçulmano, então Moscou seria agora a guardiã da verdadeira fé ortodoxa. Uma nova centralidade. Exato. E o próprio título do governante russo, czar, é uma derivação de César, remetendo à primeira Roma, enquanto a fé vinha da segunda. O Kremlin, com aquelas catedrais todas, virou o símbolo dessa nova posição. Então, fazendo uma síntese de tudo que a gente conversou, exploramos como a ortodoxia oriental se caracteriza por um foco muito forte na encarnação, na restauração da imagem divina no ser humano, a teoses, pela centralidade dos ícones como essas janelas para o divino, e por uma história profundamente marcada pela relação com o Império Bizantino. Isso. Vimos também a resiliência dela, né? A capacidade de adaptação se expandindo para o mundo eslavo, mesmo depois da queda do seu centro original. Fica bem claro que ela oferece uma perspectiva muito particular dentro do universo cristão. Sem dúvida. É um mundo teológico, cultural, com perguntas e ênfases próprias, muito mais complexo do que aquela ideia simplista de catolicismo sem papa. E talvez para deixar um pensamento final, puxando dessa trajetória histórica. Se essa simbiose entre império e igreja foi tão definidora para a ortodoxia bizantina por mais de 1000 anos, como será que a perda desse império, essa separação forçada do poder imperial em 1453, pode ter paradoxalmente influenciado ou até remodelado a identidade e o futuro da ortodoxia? Interessante. Será que essa ausência do guarda-chuva imperial permitiu que florescessem outras expressões da fé, talvez mais focadas na espiritualidade comunitária ou mística, longe da sombra de Constantinopla? Fica a reflexão. Uma ótima questão para pensar sobre como a fé e a história continuam interagindo, né? Bom, chegamos ao fim de mais esta análise.